Olá, estudantes, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez e nós vamos iniciar a unidade 1 da nossa disciplina. E como eu falei para vocês na nossa aula de abertura, esta unidade ela está dividida em duas partes, né? A parte 2 é a aula em PDF, que fala sobre o enfoque geral da educação inclusiva. E a parte 2 é a que nós estudaremos aqui nessa videoaula, né, o panorama histórico da educação especial. Ok? E aqui estão os tópicos das aulas que nós trabalharemos hoje. E adentrando aqui, né, nesse panorama histórico da educação especial. É importante a gente fazer esse resgate, né, para a gente compreender o porquê das discussões sobre o processo de inclusão das pessoas com deficiência, né? Porque hoje em dia a gente ainda percebe que há preconceito, né? Que há momentos de exclusão, né? Discriminação desse público. E dentro do processo educacional não é diferente, né? Há alguns estigmas ainda com relação a estudantes com deficiência, pessoas que apresentam deficiência dentro do contexto escolar. Então, assim, a gente precisa entender um pouco da história para avaliar, né, esse processo aqui no período que nós estamos, né? Então, assim, lá na antiguidade, as pessoas com deficiências, elas eram excluídas, elas eram exterminadas. É forte, né, essa palavra, mas era o que acontecia, né? As pessoas viam as pessoas com deficiência como pessoas inúteis, incapazes, que não iam de nada contribuir dentro da sociedade. Então, quando nascia com alguma deficiência, a família já enviava para o extermínio, né? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, por exemplo, né? Em Roma, os homens, quando nasciam, eles já nasciam para lutar, para ir para a guerra, né? E as mulheres para serem esposas desses homens. Então, se um homem nascia com deficiência, de nada ele ia servir ali, né? Naquele país. Da mesma forma, a mulher. E eles poderiam, inclusive, reproduzir pessoas com deficiência, crianças com deficiência. Então, assim, eles eram exterminados, né? A família não podia nem esconder. Nascia, tinha que mostrar para a sociedade, né? Então, assim, esse processo ele se estendeu durante um período, né? E aí, mais para frente, antes de chegar ali na Idade Média, no início da Idade Média, as pessoas com deficiência eram tidas como pessoas demoníacas. Então, a família que nascia com uma criança com deficiência estava sendo castigada, né, por Deus, e por isso, daquela família ter recebido, né, no seu seio familiar, uma criança com deficiência. E aí era levada para a igreja para poder tirar aquele demônio, né? Então, e aí, se nada acontecia, né, porque não era um demônio, né, era a condição da pessoa. Então, a pessoa ia para... A família convivia muitas vezes com aquela pessoa trancafiada dentro de casa, né? A pessoa vivia trancada, não tinha vínculo social com ninguém, só com a família e muito restrito ainda também, né? Porque a família não conseguia aceitar. Então, quando se sai do processo de extermínio, né? Quando se pensa que é uma questão de castigo, demoníaca, e aí a família precisa aceitar, né? Esse processo, porque foi Deus quem enviou, então ela tem que seguir com aquela pessoa, né? Mas aí a pessoa com deficiência era isolada, né? Então vivia de forma excludente, total, ali dentro do próprio seio familiar. E aí esse processo ele vai se estendendo, né? Já que no século XIX, mas para metade do século XIX, começa-se a pensar na questão patológica da deficiência. Né? Então, assim, a deficiência não é demoníaca, né? Não é, então
pode ser curada? Né? E aí começa a pensar, vamos levar essas pessoas para... E aí quem tinha, né, um poder aquisitivo maior, para os melhores hospitais em outros países, né, onde é referência para a gente poder curar. E aí vai se percebendo que a deficiência não é uma patologia, não é uma doença, né, que ela pode ser curada, mas durante um bom tempo se pensou dessa forma, né, que poderia, que a deficiência ela poderia ser curada, né, com medicação, com tratamento, e aí começa-se a falar do modelo médico da deficiência, né, e ali no século XIX, né, teve como uma corrente forte ali, até meados do século XIX, o positivismo, que surge na França, né, e é defendido e tem a ideia de que o conhecimento científico ele seria a única forma de conhecimento verdadeiro. E aí por isso que se traz aqui para o conhecimento médico, né? Então a ciência, né, os médicos, eles estudam, eles se aperfeiçoam, então eles vão poder tratar desse problema, né? Então até ali era uma anormalidade, né? Então poderia ser medicado, poderia haver um tratamento que reabilitasse aquela pessoa, né? E era frustrante para as famílias, porque não era. Então, uma pessoa nascia surda, profunda, ela não tinha como ser curada. E aí, o tratamento, né, aqui colocando em foco na pessoa surda, naquela época, era bem chocante, né? No aspecto de que as pessoas eram forçadas a falar, sem conseguir, né, emitir a voz, o som. E era um tratamento bem traumatizante, né, para a pessoa mesmo. E aí vocês podem aprofundar, até coloco ali a fonte, né, de onde vocês podem pesquisar, se aprofundar nesse aspecto, de como as pessoas com deficiência foram tratadas, né, em todo esse percurso, né, em todo esse período, onde elas eram vistas como inúteis, incapazes, né, e isso vai percorrendo durante um bom tempo, né. E aí, quando eles começam a pensar na escolarização, né, elas podem adentrar um espaço educacional, né, elas podem estudar. E aí, aqui no Brasil, Dom Pedro, ali já no final, ali nos meados, né, 1850, Dom Pedro II, ele é inspirado aí pelo sonho de um adolescente cego, né, em mudar a vida das pessoas que nasciam cegas ali naquele momento, né, da história. E aí José Álvares de Azevedo, em 1850, ele vai para a França, né, estuda, ele conhece, ele é cego, né, e aí ele estuda no instituto lá na França para pessoas cegas, conhece o método, né, o método Braille, de leitura e escrita, e aí ele traz essa ideia para o Brasil. E aí Dom Pedro II abraça a ideia e institui a primeira escola, né, para pessoas cegas, que foi a Escola Imperial dos Meninos Cegos, em 1854, que perdura até hoje, né, o Instituto Benjamin Constant, atualmente, lá no Rio de Janeiro. Então, ele hoje funciona, né, numa outra perspectiva do que aquela da época, né, uma perspectiva mais inclusiva, de trabalhos de inclusão mesmo das pessoas cegas, né, de recursos, de adaptações, não só para pessoas cegas, pessoas não cegas também podem adentrar ao espaço, mas até hoje ela é voltada para pessoas, né, para a comunidade cega. E naquele mesmo período, mais à frente, é instituído, né, a escola para pessoas surdas mudas na época, né? Hoje em dia a gente não utiliza o termo surdos mudos, mas naquele período ainda era surdo mudo, e
atualmente é o INES, né, a Escola Nacional de Surdos. E mais à frente, a Escola Especializada em Deficiência Intelectual, que naquela época era doença mental, era deficiência mental, né, era demência, eram outras nomenclaturas que eram dadas, mas aí nesse período vão surgindo as primeiras instituições de ensino, né, para pessoas com deficiência aqui no Brasil, né, essas foram as primeiras. E aí é importante ressaltar que a gente vai saindo ali do momento de exclusão, onde as pessoas com deficiência não tinham contato social, né, de forma nenhuma, era com suas famílias, né, trancadas, vivendo naquele convívio bem restrito, e mais à frente começam a surgir instituições exclusivamente para as pessoas com deficiência, e aí que a gente chama de segregação, né? E aí a gente vê na imagem, na segregação, as pessoas com deficiências dentro de um círculo separado do convívio social, né? Então é dessa forma que hoje a gente vê aquele momento, né? Foram instituídas, né, as escolas, porém ainda de forma bem segregada. E aí, ao longo dos anos, já que no século XX, começa a se pensar em espaços onde as pessoas com deficiência elas possam conviver, né, com pessoas sem deficiências, e aí aqui vamos voltar para o espaço educacional, onde elas têm classes especiais, né, classes exclusivas para elas, né, onde elas vão poder ter acesso à escolaridade, porém sem contato com pessoas sem deficiência, né, e aí que esse processo ele foi chamado de integração. Né? As pessoas estavam dentro do espaço com pessoas sem deficiência, porém elas eram tratadas ainda de forma diferente, né? E diferente do que começou-se a pensar aqui quando se fala em inclusão, que é todos estarem juntos, né, dentro do mesmo espaço, convivendo juntos, né? E aí por isso que se fala na questão dos paradigmas da educação especial, né? Começa-se aqui já dentro do processo de inclusão, começa-se a pensar, a se discutir os paradigmas da educação especial, né? Onde começou-se ali naquele processo de exclusão, que as pessoas com deficiências elas viviam fora do convívio social, e aí chega no momento da segregação, onde há espaços especializados, né? As pessoas com deficiência convivendo com pessoas com deficiência, a integração, né, espaços onde pessoas com deficiências elas precisavam se adaptar para estar com pessoas sem deficiência, para estar no convívio social, né, elas deveriam fazer a adaptação. E quando começa a se discutir a inclusão aqui na frente, percebe-se que não é dessa forma, né, que os espaços que as pessoas precisam se adequar para o convívio com as pessoas com deficiência. E aí, aqui na década de 80, né, começa-se a aprofundar a concepção de inclusão, né, com os movimentos sociais, com o movimento de luta das pessoas com deficiência, né, com a democratização do país, né, e aí com a instituição da Constituição de 1988, começa-se a falar e se aprofundar nas questões da inclusão, né, do processo de inclusão aqui no Brasil. E aí percebe-se que esse processo de inclusão, e aí que é muito bem respaldado para as pessoas, né, o movimento de luta das pessoas com deficiências, eles são muito importantes, eles são os precursores, né, dessa instituição aqui no Brasil, da instituição da inclusão, porque eles começam a dizer assim, eu sou visível, eu estou aqui, né? Eu preciso de visibilidade, né? Eu preciso de autonomia, eu preciso ser valorizado, eu pertenço a esse espaço também, né? Então a inclusão ela começa a ficar bem forte, né? Essa discussão aqui já no final da década de 80. E espero que vocês aprofundem toda essa discussão, né? Há um vídeo muito interessante que fala do movimento histórico, né, político das pessoas com deficiência, está disponível para vocês. E nos vemos, né, responda aos fóruns e nos vemos na próxima aula. Até mais.